Imagina você se casar achando que vai viver o dia mais feliz da sua vida e poucas horas depois ser largada na porta do quarto de hotel com o vestido de noiva ainda no corpo. Foi exatamente isso que aconteceu com a Júlia. Mas o que ela não esperava era que, ainda naquela noite, um desconhecido ofereceria não só um copo de café, mas também uma nova chance de recomeçar. Essa história fala sobre respeito, superação e o tipo de amor que começa nos pequenos gestos. Fica comigo até o fim, porque o que parecia o pior dia da vida dela acabou sendo o início de algo muito maior. E o melhor, completamente inesperado. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O som das taças brindando ainda ecoava no salão enquanto os garçons recolhiam discretamente os últimos pratos da recepção. As luzes suaves banhavam as mesas decoradas com rosas brancas e dourado. E Júlia, com seu vestido de noiva rendado, sorria para os convidados como quem tenta segurar o próprio mundo no lugar. A música ambiente, a decoração impecável, as fotos com familiares, tudo parecia um sonho bem executado. Mas dentro dela, algo estranhamente incômodo pulsava, como uma nota desafinada no meio da melodia. Vinícius estava ao seu lado, mas distante. Participava das conversas com respostas monossilábicas, sorria mecanicamente e checava o celular com uma frequência desconcertante. Júlia notava, mas fingia não ver. Talvez fosse cansaço, talvez fosse só o peso do dia, afinal casamentos não eram leves. A mente dela insistia em justificar, como quem evita enxergar o óbvio. Vamos subir? Ela sugeriu, tocando o braço dele com leveza, já sentindo a tensão nos ombros. Ele a encarou por 2 segundos, que pareceram minutos. Havia um cansaço estranho no olhar dele, mas também algo mais, um silêncio que gritava. Ele guardou o celular no bolso do paletó e apenas assentiu com a cabeça. No elevador, o clima era denso. Júlia tentou quebrar o gelo com uma lembrança engraçada da cerimônia. O padrinho que tropeçou no tapete. A criança que gritou "acabou" durante os votos. Mas Vinícius apenas sorriu sem mostrar os dentes. Não respondeu. Encostou-se à parede do elevador e ficou encarando os números do painel luminoso, como se quisesse estar em qualquer outro lugar. Ao entrarem na suíte nupcial, o contraste foi brutal. Lá dentro, um cenário preparado com cuidado. Pétalas vermelhas espalhadas sobre a cama, espumante gelada, morangos cobertos com chocolate. Tudo pronto para uma noite de amor. Mas o clima entre eles era outro, glacial. "Vinícius, está tudo bem?" Júlia perguntou, tirando os sapatos com dificuldade e sentando-se à beira da cama. Ela esperava um beijo, uma palavra, um afago. Qualquer coisa que dissesse, "estamos aqui, agora é real." Ele não respondeu. Permaneceu de pé, ao lado da porta como quem está prestes a sair. "Eu não posso", ele disse de repente. Ela franziu a testa. "Não pode o quê?" Ele passou as mãos no rosto, andou até o centro do quarto e a encarou com uma sinceridade cruel nos olhos. "Eu não consigo continuar com isso, Júlia. Com essa farsa." O estômago dela virou. "Você está brincando, né? É algum tipo de piada? Depois da cerimônia? Depois de tudo?" Vinícius balançou a cabeça lentamente. "Eu tentei, mas não dá. Eu amo outra pessoa. Sempre amei. E hoje ficou claro para mim que não posso mais viver essa mentira." Júlia se levantou num pulo, ainda descalça, o vestido de noiva arrastando pelo carpete. "Você está dizendo que me fez casar com você sabendo que amava outra mulher?" Minha mãe pressionou. "Disse que você era a mulher certa, a imagem perfeita, e você sempre foi tão correta, tão pronta para tudo. Mas eu nunca senti aquilo, Júlia. Nunca. E hoje, no altar, eu percebi que não podia continuar fingindo." Ela levou a mão à boca, como se quisesse impedir o coração de sair pela garganta. "Você podia ter me dito antes." "Eu sei, mas... me perdoa. Eu não sou corajoso como você." Ela soltou uma risada sem humor. "Corajosa?
Você acha que eu escolhi ser a noiva descartada na noite do casamento? Vinícius andou até um canto do quarto e puxou uma pequena mala. Deixei suas coisas prontas. Pedi ao concierge que providenciasse um carro. Você pode ir para onde quiser, eu pago as diárias que precisar em outro hotel. Meu Deus, você planejou isso. Você sabia que ia me deixar. Ela murmurou, atônita. Ele não negou. Só abaixou os olhos. Júlia sentiu o chão sumir. A cabeça girava. O ar parecia mais denso. Mas mesmo assim não chorou. Pelo menos não na frente dele. Orgulho? Instinto de sobrevivência? Talvez os dois. Ela pegou a mala com firmeza, passou por ele sem olhar nos olhos e saiu da suíte. O corredor estava silencioso, frio. Ela caminhou sem saber para onde, até parar ao lado do elevador. As pernas fraquejaram. Sentou-se no chão, com a mala ao lado e o vestido amontoado como uma lembrança cruel de um sonho ridicularizado. Ela olhou para as mãos. Ainda tremiam. A aliança ainda estava ali, brilhando. Um símbolo que agora parecia debochar dela. E então, uma voz. Moça, você está bem? Júlia ergueu o rosto devagar. À sua frente, um homem alto de terno escuro e expressão séria a observava com preocupação sincera. Ele segurava um copo de café fumegante em uma das mãos e uma mala executiva na outra. Eu vi você no elevador mais cedo. Você estava linda, disse ele com suavidade, ajoelhando-se à altura dela. Quer um café? Ela encarou o copo por alguns segundos e, pela primeira vez naquela noite, sentiu o coração bater em outro ritmo. O vapor quente do café escapava pela tampa do copo como um convite silencioso. Júlia encarava aquele homem ajoelhado à sua frente, tentando entender se era real. Terno escuro, sapatos impecáveis, mala de viagem ao lado, um relógio de pulso discreto e elegante. Mas o que mais chamava a atenção era o olhar, direto, atento e, acima de tudo, gentil, algo que ela já não sabia reconhecer com facilidade. Começou ela, com a voz rouca, hesitante. Desculpa, não costumo ficar sentada no chão de hotéis chorando. Ele deu um sorriso discreto. Ninguém costuma, mas às vezes a vida joga a gente no chão sem avisar. Ela soltou uma risada nervosa, quase um soluço, enquanto aceitava o copo. O calor imediato nas mãos a fez perceber que estava tremendo. Tentou disfarçar. Obrigada. Eu sou Arthur, ele disse sentando-se ao lado dela, mas mantendo distância. Não parecia com pressa. Não tentava arrancar respostas. Só estava ali. Júlia, respondeu, ainda encarando o líquido escuro no copo, como se aquilo pudesse curá-la. Quer que eu chame alguém do hotel? Alguma amiga? Família? Ela negou com a cabeça, rápida demais. Ninguém sabe. E eu não quero explicar isso agora. Arthur assentiu com o olhar. Você não precisa explicar nada para mim. Só achei que ninguém deveria ficar sozinha assim, numa noite como essa. Ela mordeu o lábio inferior, os olhos marejando de novo, e tomou um gole do café. Forte, quente, um pouco amargo. Mas fazia bem. Mais do que ela gostaria de admitir. Você trabalha aqui? Ela perguntou, tentando sair do papel de vítima, nem que fosse por um segundo. Ele riu com o canto da boca. Quase. Estou viajando a negócios. Cheguei hoje à noite para uma reunião amanhã cedo. O hotel é novo. Estou conhecendo a operação de perto. Júlia não entendeu completamente, mas não quis perguntar mais. O silêncio caiu entre os dois de forma confortável, como se por alguns instantes o corredor tivesse se tornado um abrigo particular. Foi hoje, não foi? Arthur perguntou com cuidado. O casamento? Ela assentiu devagar. E acabou hoje também? Ela hesitou. Não. Acabou antes mesmo de começar. Fez uma pausa e, pela primeira vez, encarou os olhos dele. Ele me deixou. Disse que ama outra, na suíte. Depois da festa, eu... Respirou fundo. Nem sei como consegui descer até aqui. Arthur apoiou os cotovelos nos joelhos,
entrelaçando os dedos, pensativo. Então você sobreviveu ao tipo de covardia que poucos reconhecem. A que se esconde atrás de sorrisos até o último segundo. Júlia soltou um riso abafado, um som misturado com indignação. Isso foi poético. Foi só sincero, ele respondeu. Eu já vi esse tipo de história acontecer com outras pessoas. Mas ver alguém passar por isso ao vivo e ainda ter força para não gritar, não quebrar nada, isso diz muito sobre você. Ela abaixou os olhos envergonhada. Não se engane, eu queria ter gritado, ou sumido, ou batido a porta, mas eu só não consegui fazer nada. Arthur balançou a cabeça. Não fazer nada, às vezes, é exatamente a reação mais poderosa, porque você saiu por conta própria, sem dar espetáculo. Isso é dignidade, Júlia. Ela permaneceu em silêncio. Depois de um tempo murmurou. Eu não sei nem para onde ir agora. Você não quer voltar para a casa dos seus pais? Não posso. Eles não sabem de nada. Acharam que eu estava indo viajar em lua de mel. Não tenho coragem de encarar isso agora. Arthur fez um leve gesto com a cabeça, compreensivo. Ficou pensativo por alguns segundos e então disse: Olha, eu tenho uma sugestão. O hotel está com várias suítes livres. Posso pedir para a gerência reservar uma para você, sem registros expostos, sem movimentação. Só uma cama limpa, um banheiro confortável e silêncio. Nada mais. Ela o olhou, desconfiada. E por que faria isso? Arthur não desviou o olhar. Porque eu sei o que é cair. E sei o quanto faz diferença quando alguém te ajuda a levantar, sem fazer perguntas demais. Júlia analisou o rosto dele. Não havia pena, nem intenções escondidas. Só respeito. Não quero caridade, ela murmurou. Não é, disse ele. É só uma noite tranquila, depois de uma noite cruel. Ela hesitou, depois assentiu. Tá bom. Arthur se levantou, estendeu a mão para ela e a ajudou a se pôr de pé. Quando ela se desequilibrou ligeiramente, ele segurou com firmeza, mas sem invadir. Você vai ficar bem, disse ele, sem prometer milagres. Minutos depois, Júlia estava acomodada em uma suíte elegante, porém simples, sem pétalas, sem símbolos, só silêncio. Sobre a cômoda, um novo copo de café esperava por ela, e um bilhete escrito à mão. Quando o chão falha, às vezes tudo que precisamos é de uma cadeira firme e uma boa xícara. Boa noite, Arthur. Ela encostou a cabeça no travesseiro e permitiu pela primeira vez naquela noite que as lágrimas corressem sem resistência. Mas agora, elas não eram só de dor, eram também de alívio. Na manhã seguinte, o som do celular vibrando na mesinha de cabeceira foi o que acordou Júlia. Por um segundo, não reconheceu o quarto. O lençol branco e leve, o aroma suave de lavanda no ar, o silêncio confortável. Nada combinava com o caos da noite anterior. Quando finalmente se lembrou onde estava e por quê, o coração deu um leve aperto, mas não doía tanto quanto antes. Ela se sentou na cama, observando o copo de café ainda intocado na cômoda e o bilhete de Arthur ao lado. Sorriu discretamente. Ainda estava usando a camisola simples que encontrara no armário da suíte, e tudo ao seu redor parecia novo. Uma pausa, um respiro. Depois de um banho longo e silencioso, desceu para agradecer. Na recepção perguntaram se ela queria estender a estadia. Tudo já havia sido providenciado por um de nossos diretores em visita, disseram. Mas Arthur não estava mais no prédio. Havia partido cedo para outro compromisso em outra cidade, sem despedidas. Ela hesitou por um instante, pensou em escrever algo, deixar um bilhete ou até perguntar para onde ele teria ido, mas se conteve. Talvez aquilo fosse só isso mesmo, um gesto de bondade no momento certo, e nada além. Forçar uma continuidade podia destruir a beleza do que já havia sido raro. Pagou sua parte da diária adicional, recusou a oferta de cobertura total e saiu com a mala de rodinhas rangendo pela calçada. O dia estava nublado. Uma brisa leve soprava pelas ruas ainda vazias do centro. Caminhou por horas, sem destino. Parou num café. Tomou outro café, sem graça, sem bilhete, e enfim alugou um pequeno estúdio por temporada.
Era um cômodo modesto, com uma janela generosa e paredes brancas que pediam vida, perfeito para desaparecer por um tempo sem desaparecer de si mesma. Nos dias que se seguiram, Júlia se permitiu não ter um plano. Dormia quando o corpo pedia, comia o que dava vontade e chorava quando precisava. Desinstalou redes sociais, deixou o celular no modo silencioso e não respondeu mensagens dos pais. Ainda acreditavam que ela estava em um resort, celebrando o início da vida a dois. A vergonha ainda falava mais alto que a vontade de explicar. Mas em algum momento, entre a dor e o tédio, surgiu um incômodo diferente. Vontade de reagir. Ela não queria ser lembrada como a mulher que foi trocada. Queria ser reconhecida como alguém que se levantou. Abriu o notebook e começou a buscar cursos gratuitos, vídeos de capacitação, qualquer coisa que preenchesse o tempo com propósito. Aprendeu sobre atendimento ao público, etiqueta profissional, rotinas administrativas. Com um currículo básico em mãos e coragem no peito, decidiu que era hora de procurar trabalho. Foi então que, enquanto navegava em um site de empregos, o nome chamou sua atenção. Hotel Belmont, Unidade Centro. Contrata-se recepcionista. Vagas limitadas. Ela ficou imóvel por alguns segundos. O nome a jogou de volta para o corredor, o copo de café, o bilhete com letra firme e direta. Arthur. Será que ele ainda estaria por lá? Não era esse o motivo para se candidatar, ela insistiu. Era coincidência. E talvez, quem sabe, um sinal. Respirou fundo, preencheu o formulário online e anexou o currículo, mesmo sabendo que sua experiência era nula. No campo de mensagem opcional, escreveu apenas: "Tenho mais vontade de aprender do que experiência para mostrar, mas não costumo desistir." A resposta veio em menos de 24 horas. Entrevista agendada para quinta-feira às 14h, comparecer com documento e pontualidade. Na quinta-feira, Júlia se arrumou com cuidado, vestiu uma blusa de botões azul clara, calça de alfaiataria e prendeu o cabelo em um coque simples. Carregava sua pasta fina com o currículo impresso e o caderno marrom com suas anotações dos últimos dias. Chegou 20 minutos antes, como aprendera nos tutoriais. O saguão do Belmont estava ainda mais elegante do que ela lembrava. Era tudo sóbrio, moderno, com um aroma amadeirado e arranjos de orquídeas discretos. Funcionários andavam de um lado para o outro com passos silenciosos, como se cada gesto tivesse sido ensaiado. Uma recepcionista gentil a conduziu até a sala de entrevistas. Ela se sentou, tentando controlar o suor nas mãos. O relógio marcava 13h59. A porta se abriu. Júlia se levantou de imediato, o coração disparado. Arthur entrou com um tablet nas mãos e um leve sorriso no rosto. Estava mais formal que da última vez, mas o olhar era o mesmo. Ele parou diante dela, examinou a ficha sobre a mesa e disse: "Júlia Teixeira. Então você decidiu não desaparecer." Ela forçou um sorriso um pouco sem graça. "Achei que talvez fosse hora de me levantar de vez." Arthur assentiu com um brilho nos olhos. "E talvez seja o lugar certo para isso." O uniforme do Hotel Belmont caía perfeitamente em Júlia. Elegante e discreto, em tons de cinza e azul marinho, trazia consigo uma nova identidade. Não era mais a noiva rejeitada. Não era uma coadjuvante no drama de alguém. Agora, era funcionária da recepção de um dos hotéis mais sofisticados da cidade e estava aprendendo, passo a passo, a se reconhecer naquele papel. Os primeiros dias foram desafiadores. Memorizar protocolos, aprender a usar o sistema de reservas, lidar com hóspedes exigentes e atender chamadas com a postura certa. Mas Júlia não reclamava. Ao contrário, anotava tudo. Tinha um caderno onde escrevia observações, nomes, termos desconhecidos. Ficava depois do expediente estudando e perguntando aos colegas mais experientes sobre o funcionamento interno da rede. Se destacava, e não apenas por estar motivada. Havia nela uma gentileza que não era ensaiada, uma firmeza disfarçada de delicadeza, um olhar que sabia ouvir antes de responder. E isso não passou despercebido por Arthur. Ele aparecia com frequência. Nunca anunciava sua chegada, mas estava sempre atento. Às vezes observava de longe,
Outras vezes se aproximava e fazia perguntas diretas. Não era invasivo, nem paternalista. Apenas presente. E quando falava com Júlia, o fazia com o mesmo respeito que daria a qualquer executivo sênior da empresa. Como está se sentindo? Ele perguntou numa tarde, ao vê-la organizando materiais para um evento corporativo. Como alguém que entrou em um barco em movimento e está tentando remar no ritmo, ela respondeu, com um sorriso cansado. Arthur riu. Isso é ótimo. Significa que está viva e aprendendo. E você? Ela arriscou. Está sempre por aqui, mas nunca parece relaxar. Ele cruzou os braços apoiado na bancada. Relaxar não é algo que faço com frequência. Sou do tipo que resolve, depois descansa. Às vezes nem isso. Parece solitário. Arthur a olhou como se aquela frase tivesse lhe tocado de forma mais profunda do que ela imaginava. Às vezes é, confessou. Mas prefiro a solidão da escolha à companhia da obrigação. Júlia assentiu, compreendendo mais do que gostaria. Vinícius havia sido exatamente isso, uma companhia por obrigação. Um relacionamento sustentado pela conveniência, pelo planejamento dos outros, e não por desejo genuíno. Foi por isso que, quando Arthur lhe entregou pessoalmente o convite para o jantar de comemoração dos 30 dias da unidade do hotel, ela hesitou. É opcional? Perguntou segurando o envelope. É um convite, ele disse, com um sorriso contido. Não uma convocação. Então, eu posso recusar? Pode, respondeu. Mas acho que merecia celebrar um pouco, Júlia. Você tem se saído muito bem. Não precisa fingir força o tempo todo. Às vezes, se permitir um elogio, também é um gesto de coragem. Ela agradeceu e saiu com o envelope nas mãos, o coração dividido. Não era medo do evento, era medo do que sentia quando Arthur a olhava. Um receio de confundir admiração com atração, gratidão com paixão. Afinal, era fácil se apaixonar por quem te estende a mão quando o mundo te vira as costas. Mas ela não queria um novo salvador. Queria alguém ao seu lado, e não acima dela. Mesmo assim, ela foi. Na noite do jantar, escolheu um vestido azul simples, mas elegante. Prendeu o cabelo em um coque solto. Passou um batom discreto e respirou fundo antes de entrar no salão reservado do hotel. Havia velas acesas, música ambiente e colegas sorrindo com taças nas mãos. Ela se sentiu fora de lugar por alguns segundos, até ouvir a voz familiar. Achei que talvez você não viesse, disse Arthur se aproximando com 2 taças de espumante. Eu quase não vim mesmo, respondeu ela. Mas percebi que talvez eu mereça estar aqui. Você definitivamente merece, ele respondeu entregando uma das taças. Eles conversaram por alguns minutos, riram discretamente, e então, em meio ao fluxo de convidados, foram interrompidos. Com licença, disse um funcionário do hotel, entregando a Arthur um pequeno cartão com informações de um novo hóspede que acabara de fazer check-in. Arthur leu rapidamente. Franziu a testa. Olhou discretamente em volta. Está tudo bem? Júlia perguntou. Ele hesitou. Depois respondeu com cuidado. Talvez seja melhor a gente se afastar um pouco daqui por alguns minutos. Júlia o olhou confusa. Por quê? Arthur deu um passo para o lado, revelando na entrada do salão a figura que ela jamais esperava encontrar ali. Vinícius. Ele estava sozinho, de terno, com o olhar procurando por algo ou alguém. Foi ele quem acabou de entrar, ela sussurrou. Arthur assentiu. Ele fez uma reserva agora há pouco. Talvez não soubesse que você trabalha aqui. Ou talvez tenha descoberto. Júlia fechou os olhos por um segundo. Sentiu o sangue correr mais rápido. Eu vou ficar, disse, antes mesmo que Arthur sugerisse algo. Eu não sou mais a mesma mulher que ele deixou. Arthur apenas a olhou com respeito e firmeza. E é por isso que ele não vai saber como lidar com você agora. O salão do jantar de comemoração, antes cheio de música e risos leves, agora parecia silencioso demais para Júlia. O som da taça que ela segurava parecia ecoar em suas mãos. Vinícius estava ali, real, presente, a alguns metros de distância. Como se os últimos meses não tivessem passado, como se nada tivesse acontecido.
mas tinham acontecido, e ela não era mais a mesma mulher que ele abandonou. Quer sair? Arthur perguntou em voz baixa. Júlia negou com a cabeça, ainda observando Vinícius de longe. Não, não dessa vez. Eu não vou me esconder. Não de novo. Arthur assentiu com discrição. Estarei por perto. Vinícius ainda não a havia visto. Circulava entre os convidados com aquela postura autoconfiante de sempre, cumprimentando desconhecidos como velhos amigos. Mas bastou um olhar em direção à mesa onde Júlia estava para que ele parasse. O rosto dele mudou por um segundo. Apenas um segundo. E então, como se nada tivesse sido quebrado entre eles, ele se aproximou. Júlia, disse, com o tom de quem encontra uma antiga colega de escola. Que surpresa! Ela levantou os olhos, mantendo a coluna ereta. Não mais do que a minha, Vinícius, o que está fazendo aqui? Negócios, me hospedei por acaso, mas confesso que não imaginava te encontrar aqui, trabalhando. A palavra foi dita com uma sutileza quase venenosa. Nem sempre a vida segue como planejamos, né? Respondeu Júlia, sorrindo com ironia. Às vezes o plano é ser esposa, e a realidade é ser recepcionista, e às vezes a realidade é infinitamente melhor. Vinícius pareceu desconfortável com a firmeza dela. Olhou ao redor, percebendo que algumas pessoas observavam. Podemos conversar em particular, sussurrou. Pode falar aqui mesmo, disse ela, agora em pé. Nada do que você tenha a dizer é segredo para mim. Ele hesitou. Depois sorriu, tentando recuperar o controle. Eu queria me desculpar, Júlia. Sei que não agi da melhor forma. Eu era confuso, fraco. Mas depois que você foi embora, percebi o erro que cometi. Fraco, ela interrompeu. A voz firme, mas controlada. Você foi covarde e calculista. Me levou ao altar sabendo que não ficaria. Fez discursos, brindou com os meus pais, tirou fotos, sorriu, sabendo que no fim da noite me jogaria no corredor de um hotel como um objeto sem valor. O salão parou, não com escândalo, mas com atenção. Até os garçons pareceram desacelerar os passos. Vinícius tentava manter a expressão neutra, mas o rubor no rosto o denunciava. Você não precisava disso agora, ele disse. Não aqui, com todos olhando. Eu vim em paz. Você veio para ser aplaudido pela sua própria ousadia, respondeu ela. Mas hoje, Vinícius, eu não sou mais aquela mulher no chão do corredor. Hoje, se eu choro, é de orgulho por não ter me perdido por sua causa. Arthur se aproximou, em silêncio. Seu olhar não era de defesa, mas de respaldo. Estava ali, ao lado dela, apenas se necessário, sem roubar a cena. E se você acha que eu te perdi... Vinícius tentou se recuperar. Saiba que ainda podemos conversar. Você merece ser feliz. Comigo. De verdade agora. Júlia respirou fundo, ergueu o queixo e disse: Você tem razão, eu mereço ser feliz. Mas é justamente por isso que jamais voltaria para você. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Ela continuou: Depois que você me deixou, alguém que não me conhecia enxergou mais valor em mim do que você em anos. E ele não precisou dizer que me amava. Bastou me oferecer um café quente e dignidade. Isso é amor. Isso é respeito. Arthur finalmente falou. E isso é o mínimo que ela merece. Vinícius recuou. Então é isso? Você está com ele agora? Júlia não respondeu com palavras. Apenas estendeu a mão para Arthur, que a segurou com naturalidade. Um gesto sem pressa, sem encenação, mas definitivo. Boa noite, Vinícius, disse ela, com um sorriso que misturava liberdade e fim. Ele não disse mais nada. Apenas se virou e saiu. O salão retomou aos poucos sua vida. Os convidados voltaram a conversar, alguns ainda visivelmente impactados pela cena. Mas Júlia, ela se sentia leve, como se tivesse tirado um peso de anos das costas. Arthur a conduziu até a sacada de vidro do salão. A cidade brilhava abaixo deles. Tem certeza de que está tudo bem? Ele perguntou, já conhecendo a resposta. Está, pela primeira vez em muito tempo. Está mesmo? Ele sorriu. Você foi incrível. Eu só fui eu mesma, sem medo.
Arthur segurou a mão dela com mais firmeza e disse: então agora, finalmente, você é livre para sentir o que quiser, sem culpa, sem passado, só o que vier daqui para frente. E Júlia, com os olhos ainda marejados, respondeu: então me ajuda a descobrir como é isso. O impacto do reencontro com Vinícius se dissipou aos poucos, mas deixou marcas invisíveis em Júlia, não de dor, mas de certeza. Ela não apenas sobreviveu à exposição pública de sua história, ela enfrentou, falou, escolheu. E ao final de tudo, sentiu uma liberdade que nunca havia experimentado antes. Nos dias seguintes, o clima entre ela e Arthur ganhou um tom diferente. Havia mais sorrisos silenciosos nos corredores, mais trocas de olhares nos momentos de pausa, e uma leveza que só existe quando dois mundos começam a se tocar com cuidado. Não havia pressa, apenas um campo fértil se abrindo para algo novo. Naquela sexta-feira, pouco antes do fim do expediente, Júlia foi chamada até a sala da gerência. Achou que fosse para revisar o relatório do mês, mas se surpreendeu ao encontrar um envelope sobre a mesa. É um convite? Perguntou sem esconder a curiosidade. É mais uma proposta, respondeu Arthur, encostado à lateral da estante. Temos uma reunião importante em Campos do Jordão com investidores da rede, e eu gostaria que você me acompanhasse. Ela arregalou os olhos, surpresa. Eu? Sim. Você conhece a operação da unidade central melhor do que ninguém agora. E sua postura durante o jantar? Bom, vamos dizer que você mostrou mais do que preparo emocional. Mostrou liderança. Júlia segurou o envelope tensa. Sabia que havia uma camada a mais naquela proposta. Não era só profissional. A forma como ele a olhava, a leveza no tom, o cuidado em não pressionar, tudo falava mais do que o convite em si. E você acha que é uma boa ideia? Eu acho que é uma oportunidade, ele respondeu mantendo a calma. Mas acima de tudo, quero que você aceite por você, não por mim. E se isso te deixar desconfortável, tudo bem, não vai mudar nada entre nós. Ela hesitou. A verdade é que queria ir. Queria ver Arthur fora do ambiente formal. Queria sentir o que estava crescendo entre eles, longe dos olhares, dos protocolos, das paredes do hotel. Mas também temia se perder de novo, confundir gratidão com amor. Estava se apaixonando? Talvez. Mas ainda carregava o reflexo da cautela. Eu vou pensar, disse, com honestidade. Pense com calma, respondeu ele. E me avise até amanhã. Partimos domingo de manhã. Naquela noite, Júlia caminhou até seu apartamento sentindo o peso doce da indecisão. Preparou um chá, abriu a janela, deixou o vento invadir a sala pequena. Pensou em Vinícius. Pensou no corredor, no café, na mão estendida. Pensou em Arthur. No que ele não dizia com palavras, mas deixava claro nos gestos. No domingo, às 7h45, ela estava pronta na frente do hotel. Arthur sorriu ao vê-la. Achei que talvez não viesse. Achei que talvez não estivesse mais em tempo de aprender a confiar em alguém de novo. Mas estou tentando, respondeu ela. Durante o trajeto até Campos do Jordão, conversaram sobre tudo, menos sobre eles. Falaram da infância, das escolhas profissionais, dos erros cometidos, das versões diferentes de sucesso. Arthur revelou que vinha de uma família exigente, que esperava dele mais números do que emoções. Júlia contou como sempre foi considerada forte demais para desabar, o que, segundo ela, era uma forma cruel de dizer que ninguém ligaria se ela sofresse em silêncio. Ao chegarem no Hotel da Serra, foram recebidos com discrição. A arquitetura inspirada em chalés suíços, o cheiro de madeira e pinho no ar e a paisagem montanhosa formavam o cenário perfeito para o que viria a ser uma jornada transformadora, profissional e pessoal. As reuniões correram bem. Júlia demonstrou domínio técnico, atenção aos detalhes e empatia com os clientes, qualidades que a destacaram naturalmente. Durante um jantar informal com investidores, um deles comentou: "A senhorita Teixeira tem presença. Poucas pessoas seguram a atenção com tanta serenidade." Arthur sorriu, observando Júlia responder com um "obrigada" discreto.
Havia admiração no olhar dele, mas mais que isso, havia orgulho. Naquela noite, quando caminharam pelo jardim do hotel, iluminado por luzes baixas e cercado pelo cheiro das hortênsias, Arthur parou diante de uma pequena ponte de madeira sobre um lago. Júlia, eu queria te dizer uma coisa. Ela parou também, o coração disparado. Eu gosto de você, e sei que esse tipo de sentimento precisa de tempo, espaço e maturidade para crescer da forma certa, mas eu precisava ser honesto. Não espero resposta, só queria que soubesse. Ela segurou o parapeito da ponte, olhando o reflexo da lua na água. Eu também gosto de você, Arthur, e tenho medo. Medo de confundir, de projetar, de repetir erros. Eu entendo, por isso não vou te apressar. Ele estendeu a mão, não para um toque romântico, mas como um convite à parceria. Podemos só caminhar, um passo de cada vez. Ela olhou para a mão dele e a segurou. Então vamos. O retorno de Campos do Jordão foi silencioso, mas não desconfortável. No banco do carro, com os olhos perdidos nas curvas da estrada, Júlia sentia uma mistura estranha de paz e vertigem. Paz por tudo que estavam construindo. Vertigem por saber que, dessa vez, o coração estava envolvido, e ela não queria fugir disso. Arthur respeitava o silêncio dela, como sempre fazia. Tocava uma música instrumental no som do carro e, de tempos em tempos, olhava discretamente para ela, sem invadir. Ao final da viagem, quando estacionaram diante do Hotel Belmont, ele a olhou nos olhos e disse: "Obrigado por ter vindo." Ela sorriu. "Obrigada por ter me chamado." De volta à rotina, Júlia mergulhou no trabalho com novo fôlego. Não por fuga, mas porque agora o que fazia carregava sentido. Ela se sentia útil, vista, respeitada. O ambiente do hotel, antes um território desconhecido, tornara-se um espaço seguro. E Arthur? Ele continuava presente, mas sem forçar aproximações. Ainda era o chefe, mas cada gesto dele carregava mais cuidado do que comando. Foi por isso que a surpresa, quando veio, teve gosto amargo. Na tarde de uma terça-feira, Júlia foi chamada até a recepção para receber uma entrega. Ao chegar, o coração gelou. Vinícius. De terno impecável, sorriso no rosto e uma caixa nas mãos, ele parecia ter ensaiado o reencontro. "Oi, Júlia", disse, como quem pede permissão para recomeçar. "Podemos conversar?" Ela o olhou com cautela. "Você não deveria estar aqui. Eu precisava te ver. Desde aquele jantar, eu não parei de pensar em tudo. Na forma como você falou. Na mulher que se tornou. Eu percebi que ainda te amo." Júlia cruzou os braços. "Você não me ama, Vinícius. Você ama a ideia de alguém que ainda aceita suas desculpas." Ele fez que não com a cabeça, insistente. "Eu errei, mas quero reparar. Volta comigo. Deixe eu te provar que agora vai ser diferente." Ele abriu a caixa. Um anel novo, cintilante, em contraste gritante com a simplicidade da joia rejeitada no casamento. "Esse é o anel que você merece." "Não", respondeu ela firme. "O que eu mereço é alguém que me respeite quando ninguém está vendo, que não me troque na primeira oportunidade, que me enxergue até quando estou no chão." Vinícius pareceu perder o sorriso por um momento. "E é isso que você acha que encontrou? Nesse hotel? Nesse chefe que te acolheu?" Ela deu um passo à frente, erguendo o queixo. "Sim. E não porque ele me deu algo, mas porque nunca tentou tirar de mim quem eu sou. Ele me olhou no meu pior momento e não virou as costas. Isso, para mim, é amor." Ele abaixou a caixa lentamente. "Então é definitivo?" Ela respirou fundo. "Foi definitivo no dia em que você me mandou embora ainda vestida de noiva. Só faltava eu perceber isso." Sem mais palavras, Vinícius recuou. E Júlia virou as costas, caminhando com a cabeça erguida de volta à recepção. Mal sabia ela que Arthur, do outro lado da porta de vidro, havia visto e ouvido tudo. Mas não interveio, apenas aguardou. Naquela noite, depois do expediente, Júlia foi até a sala dele. Arthur estava sentado, revisando contratos, mas ao vê-la, deixou tudo de lado. "E posso entrar?" Ela perguntou com os olhos firmes. "Sempre." Ela caminhou até a mesa sem pressa e parou diante dele.
Você viu o que aconteceu hoje? Vi, respondeu ele, e tive vontade de sair lá fora, mas achei que você saberia lidar melhor sozinha. E soube, ela disse, mas agora eu não quero lidar sozinha mais. Arthur se levantou. Havia um cuidado no gesto, como se não quisesse invadir nada. Júlia, eu fiquei com medo de estar confundindo as coisas, de estar me apoiando em você como um reflexo do que perdi. Mas eu sei agora que não é isso, porque você nunca tentou ser herói, só foi constante. Ele sorriu, emocionado. Eu só queria que você tivesse tempo de perceber tudo por si mesma. Ela deu um passo à frente, encurtando a distância. E percebi. E agora, se ainda quiser, eu quero viver isso com você. Arthur ergueu a mão e tocou de leve o rosto dela. Depois, com delicadeza, a envolveu num abraço firme e silencioso. E então, pela primeira vez, eles se beijaram. Sem pressa, sem culpa, apenas verdade. Meses se passaram desde o beijo no escritório de Arthur, e a vida, embora mais serena, estava longe de ser monótona. Júlia, agora gerente assistente do Hotel Belmont, não apenas crescera profissionalmente, ela florescia. Sua presença era referência entre os funcionários e inspiração para quem a conhecia apenas pelas histórias que circulavam discretamente pelos corredores. Arthur, por sua vez, parecia ter encontrado nela algo que sua vida estruturada e regrada jamais tinha proporcionado. Uma razão emocional para permanecer. E o mais bonito era que ele não tentava controlar nada, apenas compartilhava. Decisões, ideias, silêncios, domingos preguiçosos, jantares tranquilos. Nenhum dos dois buscava provar nada para o mundo, apenas um para o outro. Foi durante um sábado chuvoso, depois de uma caminhada silenciosa no jardim do hotel, que Arthur fez o pedido. Nada de alardes, nada de flashes. A cena era simples. Um tapete de folhas molhadas sob os pés, o som da água batendo leve sobre as árvores e as mãos dele segurando uma pequena caixinha de veludo cinza. Júlia, disse ele, com a voz calma, mas carregada de emoção. Eu pensei muito sobre como faria isso, mas quanto mais eu planejava, mais percebia que a única coisa que importa é te perguntar olhando nos seus olhos. Ela já tinha entendido antes mesmo da pergunta ser feita. O coração bateu mais rápido, mas não havia medo, apenas um calor sereno que tomava conta do corpo. Eu quero continuar caminhando com você, não para te completar, nem para te salvar, mas porque, desde que você entrou na minha vida, tudo faz mais sentido. Você aceita se casar comigo? Ela sorriu, os olhos marejados, e respondeu sem hesitar: aceito. E dessa vez, de verdade. O casamento foi planejado com a mesma filosofia que norteava o relacionamento dos dois. Autenticidade. Não haveria luxo excessivo, nem exageros teatrais. A cerimônia seria feita no jardim da Unidade de Campos do Jordão, o mesmo onde eles haviam caminhado juntos pela primeira vez. Só os mais próximos seriam convidados, colegas de trabalho, familiares discretos e os poucos amigos que testemunharam a reconstrução silenciosa da história dos dois. No dia da cerimônia, o céu estava limpo, a brisa era suave e a natureza parecia em perfeita harmonia com o momento. Júlia usava um vestido leve, sem brilhos, com renda delicada nos ombros e um sorriso no rosto que nenhuma maquiagem no mundo poderia superar. Os cabelos estavam semi-presos com flores naturais e os pés descalços na grama, como quem pisa firme em sua própria escolha. Arthur vestia um terno azul escuro, sem gravata, com um pequeno broche em forma de chave no bolso. Uma metáfora silenciosa para o que Júlia havia se tornado em sua vida. Quando ela caminhou até ele, não havia orquestra. Apenas uma música suave ao fundo e o som das folhas dançando com o vento. Os votos não foram decorados nem escritos com antecedência. Eles falaram com o coração. Você apareceu na minha vida quando eu estava no chão, disse ela. E em vez de me dizer para levantar, se sentou ao meu lado. Me ofereceu um café e o tipo de respeito que eu achava que não existia mais. Eu não te escolho porque preciso de você.
Eu te escolho porque com você, eu sou mais eu. Arthur respirou fundo e respondeu: eu sempre fui bom com números, metas, contratos, mas você me ensinou a ser bom com pausas, com silêncios, com coisas que não precisam ser ditas, mas sentidas. Hoje, diante de todos, eu só quero prometer que vou continuar sendo esse homem ao seu lado. Um passo por vez, sempre com a mão estendida. As alianças foram trocadas sem ostentação. Eram finas, simples, com a inscrição por dentro. Agora é de verdade. O beijo foi seguido por aplausos emocionados. Não havia flashes, não havia espetáculo, mas havia verdade, e isso bastava. Durante a pequena recepção que se seguiu, Júlia caminhou de mãos dadas com Arthur até um canto do jardim, onde uma pequena mesa com café, bolo e flores os esperava. Ela riu ao ver o detalhe. Você preparou isso? Eu pedi para o chefe. Achei que o momento merecia um símbolo. Ela pegou o copo de café e o segurou com as duas mãos, como fizera naquela noite, meses antes, quando ainda estava no chão. Já quem diria, hein, que aquele café me levaria até aqui? Arthur se inclinou e sussurrou. Não foi o café, foi você. Você que escolheu levantar. Eu só estive ali para te lembrar que havia alguém olhando. Ela o beijou novamente, e pela primeira vez desde tudo, sentiu que sua história não era mais sobre superação. Era sobre escolha. E ela havia escolhido amar, sem medo, sem pressa. Amar de novo. Amar melhor. O aroma do café fresco preenchia a cozinha, misturado ao som da chuva fina que caía do lado de fora. Era um daqueles domingos em que o tempo parecia desacelerar e o mundo inteiro cabia em poucos metros quadrados. Júlia, de moletom e cabelo preso de qualquer jeito, cantarolava baixinho enquanto mexia o bolo no forno. Os pés descalços dançavam de leve sobre o chão de madeira, como se o corpo soubesse que ali, naquele lar, já não havia mais pressa. Arthur apareceu na porta, ainda com a camiseta amarrotada e os olhos sonolentos. Encostou no batente com o meio sorriso que ela conhecia bem. Tem cheiro de bolo. Ou é só você tentando me convencer a acordar? Ela riu sem virar. Tem bolo sim, mas você vai ter que merecer a primeira fatia. Ele se aproximou por trás, passou os braços ao redor da cintura dela e encostou o queixo em seu ombro. Eu já mereço só por ter casado com a melhor confeiteira do mundo. É exagerado, ela disse, apoiando as mãos sobre as dele. Mas eu gosto quando você mente bonito assim. Arthur beijou de leve o pescoço dela e por alguns segundos ficaram em silêncio, apenas respirando juntos. Lembra da primeira vez que me ofereceu um café? Ela murmurou. Corredor do 5º andar, madrugada, vestido de noiva amassado. Difícil esquecer. Ela sorriu com os olhos. Naquele dia, tudo estava desmoronando, e você apareceu, não para resolver, mas só para sentar ao meu lado. Às vezes penso que o amor começa assim, com alguém que fica quando não há nada de bonito para ver. Arthur se virou e a olhou nos olhos. Eu não fiquei porque senti pena, fiquei porque vi força, e hoje eu vejo todos os dias. Ela passou os dedos suavemente pelo rosto dele. Sabe o que eu mais amo na nossa história? O café? O detalhe, respondeu ela. O toque sem pressa, a escuta atenta, o silêncio respeitado. Tudo que constrói o tipo de amor que ninguém mais vê, mas que a gente sente até no ar. O forno apitou. O bolo estava pronto. Mas eles não se apressaram, porque, enfim, estavam em casa, um no outro, e agora, para sempre. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta. Gostei aqui embaixo para eu saber que você tá junto comigo.